Fala, meus amores, beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre frase e oração, tá? O que eu posso entender como frase, o que eu posso entender por oração? As duas têm muito a ver uma com a outra, tá? Mas antes disso, o que nós vimos até então, o que a gente tem visto, é o estudo da morfologia, tá? O que diz respeito à morfologia? A morfologia, ela trabalha com as palavras em si, né? Com a estrutura das palavras, com a formação das palavras, a que classe gramatical as palavras pertencem. Então, num texto, por exemplo, né? Eu sei que o texto é formado por palavras, tá? E essas palavras, cada uma delas pertence a uma classe gramatical. A gramática, né, o estudo da língua, ele organiza essas palavras em grupos, que são as classes gramaticais, certo? Só que agora a gente vai ver uma extensão disso, tá? A gente vai trabalhar não só a morfologia, mas agora a gente vai começar a entrar no estudo da sintaxe. A sintaxe corresponde à relação que essas palavras vão estabelecer umas com as outras, que também tem a ver com o eixo da seleção e da combinação dessas palavras. Então, vou botar um exemplo aqui para vocês, ó. Num contexto, tá? Uma pessoa visita, vamos lá. Uma pessoa visita o manicômio. Uma pessoa visita o manicômio da cidade. Chegando lá, avista um homem pendurado no teto. E aí ele diz o seguinte: o que é que este tem um homem, né? Não sei se dá para vocês lerem aí. Então, ó, uma pessoa, eu tô trabalhando um contexto aqui, tá? Uma pessoa visita o manicômio da cidade. O que é um manicômio? Né? Um manicômio é um estabelecimento, uma instituição que acolhe essas pessoas que não é louco que a gente fala, né? Louco é até um modo ofensivo de chamar essas pessoas. Que tem um problema, que tem uma deficiência mental, né? Que tem uma dificuldade, e aí a gente que tem um problema, na verdade, né? E aí o manicômio é esse espaço que trata dessas pessoas, né? Que cuida dessas pessoas. Então, uma pessoa visita o manicômio da cidade. Chegando lá, avista um homem pendurado no teto. E aí essa pessoa que avista um homem pendurado no teto pergunta, né? Faz a seguinte declaração: o que é que se a pessoa chega no manicômio e avista um homem pendurado no teto, o que ele vai falar? O que é que este louco, né? Pensaram nisso? O que é que este louco está fazendo no teto, tá? O que este louco, pelo contexto, só pode ser um louco, né? Uma pessoa que não está no seu juízo normal. Tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando a gente vai fazer esse tipo de relação, né, a gente seleciona na nossa cabeça, tá? Uma palavra de acordo com aquele contexto, tá? O substantivo louco, né, foi empregado aqui porque eu selecionei na minha cabeça essa palavra, para que combinasse com o restante do enunciado, com o restante daquilo que foi dito, tá?
Quando a gente está estudando a morfologia, deixa eu apagar aqui. Quando a gente está estudando a morfologia, né? A gente tem lá, louco. A que classe gramatical pertence louco? Ah, professora, louco é um substantivo. Louco é um substantivo. Mas o louco, né, pela estrutura dessa palavra, eu sei que isso daqui é o meu radical. Lembra do radical? Que é aquela parte invariável, que também se aplica aos nomes. Nós estávamos falando dos verbos, mas também se aplicam aos nomes, tá? Louco é o radical, tá? E a partir desse radical, a gente pode transformar, né? Aqui a gente tem com o acréscimo do cura, do ura, né? A gente pode também transformá-lo em adjetivo, em substantivo, loucura também. Agora, loucamente, esse sufixo, né, que a gente chama de sufixo, porque é uma parte que fica depois do radical, é uma parte que se agrega ao radical da palavra depois, é chamada de sufixo, né? E o que vem antes é chamado de prefixo, antes do radical. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas, por que eu tô falando isso? A partir desse radical louco, né? Aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho um derivado de louco, que me gerou a palavra loucura, que também é um substantivo, certo? E aqui embaixo, o loucamente, que também é uma palavra que existe, foi agregado ao radical louco o mente, que é um sufixo formador, a princípio, de advérbios. De advérbios. Então, essa palavra aqui, né, ela pertence à classe dos advérbios. Ela é um advérbio, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente combina, né, a combinação dos sufixos e dos radicais, né, no caso desse exemplo que eu dei, ela determina a classe gramatical a qual a palavra pertence, certinho? E o que vai acontecer no estudo mais ampliado disso, no estudo da sintaxe, que é o que a gente vai começar a ver agora? O que vai ser ampliado nisso? Esse exemplo que eu dei do manicômio, né? Esse exemplo do manicômio, ele diz respeito muito a isso, né? Eu peguei aquele substantivo e encaixei dentro daquele contexto, né? Não caberia uma outra palavra que não fosse louco ali, porque de acordo com o contexto, senão ia ficar incoerente, senão ia ficar sem sentido, né? Então, essas palavras, né? As palavras, elas combinam umas com as outras numa ordem lógica, numa ordem que faça sentido, uma ordem que tem a ver com o contexto do texto todo, né? Tem que ter um sentido, tem que estabelecer um sentido, né? Para que haja uma comunicação, né? Qual o objetivo de se enunciar? Qual o objetivo de escrever? Qual o objetivo do texto? Né? Ou de falar, da comunicação. É comunicar, é interagir. E se não tiver lógica, se não tiver sentido, não há comunicação, não há como estabelecer a comunicação, tá? Se eu tiver, por exemplo, a frase... Homem o bom é. Você, o cérebro da gente é tão bom, né, que ele já automaticamente organiza essas palavras na ordem correta, né? E aí, o que a gente pode falar? O que a gente pode determinar disso aqui, né? Ah, o homem é bom. O homem é bom, certo? Na nossa cabeça a gente já faz essa organização.
Então, quando a gente fez aquele exercício de acrescentar o substantivo loucura àquela frase, a gente ativou, a gente exercitou um dos princípios da linguagem, um dos princípios fundamentais da linguagem, que é a combinação e a seleção de palavras. Então, a gente tem o eixo da combinação e o eixo da seleção de palavras. Professora, mas o que é isso, né? A combinação e a seleção das palavras, tá? A combinação, o que eu fiz, né? Eu combinei aquelas palavras, organizei de uma maneira lógica. E eu selecionei porque eu não coloquei outra palavra além daquela. Eu selecionei, eu escolhi a palavra louco para colocar ali. Então, essa é a lógica que eu quero que vocês pensem, tá? Que em tudo que a gente vai enunciar, em tudo que a gente vai escrever, né, ou ainda falar, a gente faz uma combinação e uma seleção de palavras. E isso tem muito a ver com as frases e com as orações, tá bom? Então, a morfologia, que é aquela que a gente estudou anteriormente, vai estudar as palavras, né, as classes gramaticais das palavras, a estrutura das palavras, e a sintaxe, né, ela vai estudar, na verdade, a morfologia, ela vai estudar a seleção das palavras, tá? É a escolha das palavras. O substantivo, eu escolhi um substantivo, eu escolhi um adjetivo, eu escolhi um verbo, eu escolhi um advérbio, tá? Já a sintaxe, morfologia. Já a sintaxe vai corresponder ao estudo da combinação. O que combina, o que não combina? E aí eu tô falando de relação entre as palavras, relação entre os termos, tá? Por que eu não posso botar assim, menino, somos boas? Não posso colocar isso, porque eu tenho que, as palavras, elas têm que combinar, elas têm que se relacionar umas com as outras de uma maneira lógica, de uma maneira coerente. Então, qual é a lógica aqui, né? Se eu tenho um artigo A, eu não posso usar menino, eu tenho que concordar, né? A menina, se é uma menina só, o verbo também tem que concordar, né? Aqui, ó, o adjetivo. Então, é uma combinação que eu faço entre as palavras, e as palavras, elas se relacionam umas com as outras de uma maneira lógica, de uma maneira organizada, né? Você tem que ter uma organização, né? Escrever um texto, enunciar, né? O texto não é um amontoado de palavras, não é o que é um texto, né? Se eu for perguntar para vocês o que seja um texto, né? O texto, ele não é só eu vou catar a palavra daqui, vou juntar tudo num saco, vou juntar tudo e formei um texto. Não. O texto, ele precisa de uma lógica, ele precisa de uma organização, né? Então, isso tudo, né? Esse estudo tem muito a ver com o que a gente vai começar a falar agora, que é o estudo da sintaxe, tá? Então, eu queria que vocês pensassem que a sintaxe, ela trabalha com essa combinação das palavras, com essa relação das palavras umas com as outras, tá? Não é só a palavra em si, mas é a relação que elas estabelecem umas com as outras, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai se aprofundar mais nesse estudo. Beijos, até mais!